Antes de mais, o meu nome é Luís, fui estudante de mestrado no Instituto de Engenharia Biomédica no Instituto Superior Técnico, 2013 a 2018. Entretanto, depois o ano passado vim fazer um mestrado em Investigação Biomédica no Imperial, onde eu comecei este projeto e agora continuo para doutoramento. Também comecei um outro, mais relacionado com saúde pública, este aqui Medicina Computacional. Esse aí de saúde pública, entretanto eu com um parceiro meu, o Miguel, acabámos por cofundar uma startup em que eu dou seguimento este ano, simultaneamente aqui ao meu projeto de doutoramento. Então os dois uma parte importante computacional e de medicina. Mas centrando no que é este projeto, os meus dois supervisores, acho que é importante referir os seus nomes, Kirill Veselkov e Michael Bronstein, por toda a ajuda que me deram no mestrado e que me continuam agora a dar no doutoramento. Portanto, exatamente o meu projeto, o objetivo principal foi construir uma ferramenta de recomendação de dieta às pessoas, numa perspectiva anti-cancro. Ou seja, ser capaz de sugerir que ingrediente consumir, que ingrediente não consumir, e ao nível também da receita, que receitas é que podem conter o maior número de alimentos positivos essencialmente. Centrarmos neste trabalho a identificar o que são e o que não são alimentos positivos, não tanto nos negativos. Todos sabemos que o cancro é uma doença que atualmente é uma das que com maior mortalidade, e também sabemos que a alimentação é algo presente em todas as nossas vidas. Como tal, faz sentido que ao fazermos ligeiros ajustes, já que é algo que nós fazemos diariamente, com alguns ajustes podem trazer e trazem, está provado cientificamente, grandes consequências ao nível da nossa saúde. Mas as necessidades alimentares não são iguais para todos, dependendo do género, dependendo da idade, mas também não são iguais para todos, dependendo do estado da doença. E existem cada vez mais possibilidades ao nível de alimentos, ingredientes, formas de cozinhar, formas de armazenar as diferentes comidas. Existem tantas possibilidades, a única forma das pessoas escolherem a que faz mais sentido é exatamente com estes sistemas de recomendação. Eu acabei por utilizar duas bases de dados com milhões de receitas, e foi convertendo os ingredientes presentes nestas receitas em vetores, são apenas conjuntos de números, que fui capaz de recomendar quais os ingredientes que podem ser mais positivos para as pessoas o consumirem. Aqui podem ver, são apenas a metodologia que eu utilizei, que acho que não tem muito interesse aprofundar, mas esta figura aqui acho que sim que é bastante informativa. Portanto, o que eu fui capaz de fazer foi representar nesta imagem ingredientes que estavam presentes em múltiplas receitas, e quanto mais próximos dois ingredientes estão nesta imagem, significa que mais vezes são utilizados na mesma receita. O que significa que, por exemplo, coco, que está aqui nesta região, e ananás, por estarem relativamente próximos, foram identificados várias vezes simultaneamente, o que significa que podem ser utilizados à partida com alguma facilidade, um em substituição do outro numa determinada receita. Mas esta imagem vai para além disso, também inclui aqui a parte das cores, e o que as cores significam é a presença ou ausência de moléculas anticancro identificadas num estudo feito por os meus supervisores há um ano atrás. Portanto, as que estão a verde significa que têm moléculas anticancro, estes ingredientes. Os que estão a cinzento significa que não foram identificadas moléculas anticancro. Portanto, no sentido de recomendação, olhando, por exemplo, para esta imagem, aquilo que podemos ver é uma determinada receita que contenha, por exemplo, mel. Vamos à procura de qual o círculo verde mais próximo deste, ou seja, com moléculas anticancro, que este não tem, e que por estarem próximos significa que aparecem várias vezes simultaneamente nas mesmas receitas que podem ser utilizados. Portanto, aqui, tanto a laranja como o ananás são alternativas ótimas à substituição de mel, que não foram identificadas moléculas anticancro, por um destes dois. E quanto maior o tamanho de cada um destes círculos, maior o grau de confiança da sugestão. Portanto, também é importante ter em conta.
isto foi a parte que eu estava a falar, da parte de recomendação ao nível dos ingredientes que eu olhei. Mas eu também olhei a recomendação ao nível da receita. Que receitas é que as pessoas devem consumir de forma a ajudar a prevenir e a tratar as doenças oncológicas. A abordagem aqui foi geral, não me foquei numa doença oncológica em específico, nem no estado de desenvolvimento da doença, e será algo que levarei a cabo durante o meu doutoramento, mas algo que também fiz foi exatamente desenvolver uma ferramenta que é capaz de prever qual a cozinha a que uma determinada receita pertence, tendo em conta a sua lista de ingredientes. Portanto, digamos, por exemplo, se uma determinada receita tiver ananás, laranja, amendoim, tendo em conta estes ingredientes, a cozinha que ela pertence. E fiz uma ferramenta que faça esta previsão de forma automática. E claro que uma das coisas que encontrei foi que é tão mais fácil ver, ou seja, aqui cada a cor destes quadrados, quanto mais intenso é o verde, melhor foi o grau de detecção. E sem estar a entrar em grande pormenor, as percentagens significam apenas a percentagem de vezes que uma determinada receita de uma determinada cozinha foi identificada devidamente, e de facto cozinhas com mais especificidade ao nível de ingredientes, como a asiática, a europeia também, mais facilmente são diferenciáveis umas das outras. Mas para ver se esta ferramenta estava a funcionar corretamente, o que eu fiz foi, nestas mesmas bases de dados que falei, que usei para treinar este algoritmo e depois para fazer aquela análise que eu vos mostrei com os círculos, fui ver até que ponto é que esta identificação de cozinhas fazia sentido. Portanto, uma das coisas que fiz foi correr esta ferramenta nestas bases de dados que não tinham cozinhas identificadas e ver quais eram as cozinhas a que cada uma das receitas pertencia. E uma coisa que vi foi que receitas, a maioria das receitas que continham chá como ingrediente foram identificadas como pertencentes ao Oeste Asiático, um dos maiores consumidores de chá no mundo, e ao Norte da Europa, um dos maiores consumidores per capita de chá no mundo. Portanto, aparentemente esta ferramenta parece estar a funcionar bem. Fiz não só isso para o chá, como fiz também para a salada. Fui ver quais é que eram as receitas que continham salada como ingrediente e fui ver onde é que elas maioritariamente eram identificadas, em que cozinha. E aqui a conclusão que cheguei foram exatamente as do sul da Europa. Isto aqui foi para ver se a ferramenta funcionava bem. Depois, com esta mesma ferramenta, e novamente utilizando estas bases de dados com milhões de receitas, portanto, são fidedignos os resultados que extraí delas, fui ver, sendo assim, e sabendo eu os ingredientes, quantas moléculas anticancro diferentes são esperadas em cada um destes ingredientes, uma das coisas que fui ver foi, então, quais é que será que são as cozinhas que contêm, em média, maior número de moléculas de anticancro por receita. E umas coisas que identifiquei, já um pouco estando à espera destes resultados, foi, de facto, a cozinha mediterrânica parece ser aquela com maior quantidade de moléculas anticancro no seu conteúdo. Portanto, foi identificada a sul da Europa, a vermelho, a azul Médio Oriente e a africana. Depois, tendo acabado esta análise das bases de dados, tendo feito aquela imagem com os círculos que vos mostrei que nos permite fazer a interligação, que ingredientes é que podem ser substituídos por outros, e depois fazer esta análise ao nível da cozinha, que viram, e incluir isto tudo numa aplicação. Uma aplicação que desenvolvi e que, apesar de não estar online, pode ser executada localmente nos nossos computadores. E o que ela faz é, o utilizador dá um link de uma imagem disponível online. Uma ferramenta anteriormente desenvolvida pelo Facebook é capaz de automaticamente dizer-nos quais são os ingredientes, com um grau de confiança altíssimo, que estão presentes nessa imagem. E depois o que eu faço foi utilizo aquela imagem com os círculos para fazer que ingredientes é que podem ser substituídos por os que aqui estão, tendo em conta o número de moléculas de anticancro que as sugestões contêm, mas depois em baixo sugiro também execute a ferramenta que desenvolvi e tento ver a que cozinha é mais provável, tendo por base esta lista de ingredientes, que a receita pertença. E, com base na receita, com base na cozinha, interligo isso ao facto do número expectável de interações com medicamentos anticancro é que podem existir,
tendo em conta a cozinha a que pertence a receita. E de facto isto encontrei num paper, não foi trabalho meu, mas de facto a cozinha de este asiático é uma que contém ingredientes em que é esperado o menor número de interações com moléculas anti-cancro, o que é bom, e portanto com base na cozinha que foi detectada, faço então e fecho a apresentação com isto. Primeiro, aquela parte das imagens sugere um ingrediente em vez do outro, aqui detectando a cozinha a que uma determinada receita pertence, estou em posição de dizer esta receita faz sentido ou não faz sentido numa perspectiva de ajudar a prevenir e a tratar as doenças oncológicas. E pronto, era esta a apresentação que tinha preparado para vocês. Como disse, foi um trabalho que começou no mestrado, que estou a dar continuidade agora no doutoramento. Posso começar já por antecipar uma das perguntas que acredito que possam fazer, que são os próximos passos. E os próximos passos passarão por ver outros fatores que influenciem a presença de moléculas anti-cancro nos diferentes ingredientes. Portanto, a forma como as diversas comidas são cozinhadas, a forma como são armazenadas, são tudo fatores que a ter em conta e outros, porque aquilo que nós queremos no final de contas não é só dar às pessoas uma receita que seja boa ao nível de ter um alto conteúdo em moléculas anti-cancro, é também que seja apetecível, que os ingredientes estejam facilmente disponíveis nos supermercados e outras variáveis que, entretanto, encontraremos pelo caminho, também haverão de ser úteis, mas era isto que eu tinha preparado para vocês. Espero que tenha sido perceptível. Sim, com certeza. Muito obrigado, Luís, sim. E é interessantíssimo. E temos aqui já bastantes perguntas. Começo logo aqui pela primeira, também da Carolina. E vou apresentar. Já agora convido o Fernando. Telmo, pode juntar o Fernando aqui de novo. Então estamos aqui os três juntos outra vez. Vou colocar aqui a pergunta da Carolina. Qual a tua receita preferida que junta mais alimentos anti-cancro, Luís? As receitas que juntam mais alimentos anti-cancro, de forma geral, são as saladas. Se formos a ver, a esmagadora maioria dos ingredientes com maior número deste tipo de moléculas são saladas e frutas. São os ingredientes presentes nas saladas e frutas. Portanto, salada é a minha receita de eleição. E há alguma salada em particular? Porque acho que há muitas saladas diferentes, podem ter ingredientes diferentes. É importante, ou seja, apesar de não ter tido em conta aqui neste meu trabalho, só ter tido em conta a presença de moléculas anti-cancro, é importante que sejam completas ao nível de conteúdo em proteínas, açúcares e por aí fora. Portanto, saladas que incluam frutos secos, leguminosas, alface, tomate, são as mais completas, acabam por ser as mais benéficas. Também não nos podemos esquecer de outra parte, não é? Ok, obrigado, Luís. Temos aqui uma outra pergunta que talvez requeira voltares a mostrar claro. a tua apresentação. Telmo, não sei se consegues mostrar outra vez a pergunta da Joana Almeida, a pergunta no mapa das cores, onde estão representados os vários alimentos, o peixe é identificado a cinzento, e ela pergunta se quer isso dizer que tem potencial cancerígeno. O que está cinzento não significa que tem potencial cancerígeno. O que está cinzento significa que não foram identificadas moléculas com potencial anti-cancro de prevenir e tratar a doença. Portanto, significa apenas isso. Okay. Obrigado a Carolina e à Joana pelas perguntas. Convido a quem nos esteja a acompanhar também, aproveitem para colocar as vossas questões aqui no chat. E então passo para a pergunta da Joana Silva. Portanto, Joana pergunta se os estudos em que te baseaste demonstraram efeitos principalmente para cânceres do trato digestivo ou outros tipos de cancro. Na equipa de pesquisa em que eu me incluo, é bastante altamente multidisciplinar, porque sendo este um projeto multidisciplinar, não faria sentido não ter uma equipa neste mesmo contexto. Mas peço desculpa, qual é que era a pergunta outra vez?
Portanto, em que tipos de cancro te baseaste? Portanto, do trato digestivo ou outros tipos de cancro? Exatamente, e era por isso que eu estava a entrar pela parte da equipa. E na nossa equipa temos médicos oncologistas, exatamente com cancros relacionados com o do tubo digestivo. Mas essencialmente aquilo que estamos a olhar são para cancros do tubo digestivo. Dou o exemplo de que nós estamos em colaboração com outros investigadores da Universidade de San Diego, na Califórnia, e o que eles fazem é, nós identificamos computacionalmente quais são os ingredientes que, tendo em conta a sua composição, são mais prováveis, tendo em conta as suas semelhanças em termos de composição com as moléculas anticancro, quais são os ingredientes que mais provavelmente as contêm também, e contêm este potencial anticancerígeno, mas depois temos parte de uma equipa em San Diego, que o que faz exatamente é tenta fazer esta correlação, aliás, não é San Diego, é em Yale, e que exatamente o que tenta ver é se de facto, em estudos clínicos, se dando às pessoas estes ingredientes, se no final dos resultados traduzem ou não em potencial para prevenir ou tratar a doença ao nível tubo digestivo. Já agora pergunto se pode haver conflitos, ou seja, ingredientes que previnem um tipo de cancro, mas possam provocar outros tipos de cancro? Nutrientes ou moléculas? Eu acredito que claramente que alimentos que previnam um determinado tipo de cancro possam não prevenir outro tipo de cancro diferente. Agora, a razão pela qual os doentes são tratados com medicamentos e não são tratados com comida, não é que a comida não contenha, muitas do que nós consumimos, não contenha os ingredientes que contêm os comprimidos e toda a medicação que é associada aos tratamentos para as doenças oncológicas. A diferença é que a composição destes medicamentos é muito mais controlada e correm-se menos riscos, exatamente nessa perspectiva de um determinado molécula poder ser positiva no tratamento de prevenção de um tipo específico, mas depois possa não ser para outro específico. Portanto, sim, isso pode acontecer, e por isso é que existe por isso é que nós na equipa temos não só quem esteja a trabalhar computacionalmente neste aspecto, como depois temos alguém que seja capaz de fazer os ensaios clínicos para comprovar efetivamente se para um determinado tipo específico se podem ser úteis ou não estes ingredientes. Mas aqui, neste meu trabalho, a perspectiva que dei é mais geral, não específico, não vou a esse detalhe. Fernando, podes interromper sempre que quiseres. Se tiveres alguma questão, podes colocar à vontade. Alguma questão que queres colocar ao Luís? Não te estamos a ouvir. Uma das questões que ia colocar tem exatamente a ver com esta última resposta do Luís. Portanto, em primeiro lugar, os artigos científicos em que se baseou para estabelecer essa relação, não é? Portanto, porque o que eu sei é que a literatura científica é um pouco contraditória nessa matéria e, portanto, esse é um pressuposto basilar do estudo e, portanto, gostava que só que ele evidenciasse aqui um bocadinho mais o que é que suportou esse pressuposto. E depois, estão a falar isto o pressuposto inicial e agora para o futuro, não é? Portanto, aplicamos deste teu trabalho, sai aí um conjunto de receitas que são sugeridas para o cancro do tubo digestivo num determinado estadio, ok? E depois vamos fazer um ensaio clínico, mas há aí uma série de fatores confundentes que têm que ser considerados nesse ensaio clínico que vier a ser realizado, porque depois o objetivo no final será esta receita teve efetividade ou não no desenvolvimento de um cancro que já existe, ou fazer um follow-up de doentes que não tinham, mas fizeram aquela receita e não tiveram, contra outros que não fizeram esta receita e tiveram. Mas essencialmente aí, quais é que podem ser os fatores confundentes desse futuro ensaio clínico, além do teu trabalho que é altamente meritório e tem carrega em si uma imensa vontade de querer solucionar, de ajudar a prevenir um problema seríssimo da nossa sociedade.
mas até que ponto é que no futuro vamos conseguir ter a certeza que foi a dieta ou se foi outro fator confundente que eliminou ou fez progredir a doença. E o que é que vão excluir aí, como grupo de investigação? Eu aqui vou começar por referir-me à literatura que suporta este meu trabalho, do número de moléculas anticancro em cada um dos ingredientes. Foi um estudo que foi publicado ano passado pelos meus supervisores na Nature, que está disponível online. Eu posso remeter-vos o link depois, até se quiserem. Depois também um outro que foi importante foi exatamente aquele que faça a relação entre qual é o número expectável de interações com medicamentos anticancro, dependendo do tipo de cozinha que é identificada a receita. E aí também foi, não sei especificar qual é que foi o jornal, mas foi também um jornal bem reputado e um estudo bastante relativamente recente. Portanto, estes foram os 2 estudos que eu me baseei para chegar a estas conclusões, e depois desenvolvi esta tal ferramenta que vos mostrei com base em 2 bases de dados que estão disponíveis também publicamente, que qualquer um pode ter acesso. Relativamente aos fatores que podem fatores de confundimento que o Fernando referia. De facto, uma das coisas que se sabe é que, por exemplo, o efeito de uma molécula num determinado ingrediente, imagina que nós conseguimos separar uma determinada molécula, por exemplo, numa laranja, e damos individualmente à pessoa para a consumir, pode ter um efeito completamente diferente se nós dermos a laranja. Portanto, um ingrediente, uma molécula que esteja inserida no contexto de outras, que fazem parte da mesma fruta, pode ter efeitos completamente diferentes, dado isoladamente ao paciente ou mesmo alguém de desenvolver a doença. Isso significa que é importante ter em conta não só o efeito de cada uma destas moléculas individualmente, como a sua composição global do ingrediente, e para tal é cada vez mais complicado desenvolver estudos clínicos que sejam capazes de combinar todas estas possíveis interações entre as milhares de moléculas que existem apenas num ingrediente. E para tal, um processo computacional que seja capaz de prever a interação que estas todas as moléculas podem ter entre si e, por sua vez, depois na saúde do doente, é extremamente relevante. O que não substitui depois o ensaio clínico, que aí sim veremos ao nível molecular, mas também é importante que vejamos ao nível do ingrediente em si o impacto que isso pode ter no desenvolvimento da doença. Mas isto só para explicar a importância de ter um trabalho computacional aliado a um ensaio clínico, porque não é apenas ver o impacto que uma determinada molécula pode ter sobre a doença, é ver o impacto de várias outras a interagir entre elas podem ter na doença. E isto é cada vez, quando aumentamos o número de moléculas, torna-se impraticável fazer ao nível clínico. Portanto, daí é importante aliar a parte computacional e depois, com base nos resultados que aqui tivemos, com base naquilo que é mais provável ir-se encontrar ao nível clínico, então aí depois passar para os ensaios clínicos. Queria só fazer referência, não sei se algum de vós ouviu falar na Dreamlab App, que foi uma aplicação que foi criada na Vodafone e que inicialmente foi exatamente utilizada pelo meu supervisor para fazer os cálculos subjacentes ao que eles fizeram para chegar à presença, ao nível de moléculas anticancro sobre cada um destes ingredientes, mas que agora, entretanto, deram-lhe uma nova direção para o combate ao Covid. Portanto, isto para dizer que este tipo de abordagens não se limita à prevenção das doenças oncológicas, vai para outras doenças crónicas também, incluindo doenças crónicas, Covid, por exemplo. Portanto, são ferramentas com o seu potencial e com a quantidade de dados que estão disponíveis publicamente e com o poder computacional. Que esta aplicação que eu falava, Dreamlab App, o que faz é, de forma que consigamos ter estes resultados em tempo útil,
é necessário poder computacional elevado. Existem duas opções, ou compramos ou montamos supercomputadores, ou então o que esta aplicação faz é que se cada um de nós a descarregar, utiliza um poder conjunto de todos os nossos telemóveis e dividido por um problema gigante em vários problemas pequenos, conseguimos chegar a soluções mais rápido. Pronto, isto só para dar algum contexto aqui ao projeto também, que acho que pode ser, acho que é interessante. Portanto, os dados, a informação já existe, ou existe em potência, não é? Mas a computação pode torná-la, pode fazê-la emergir e tornar visível esse conhecimento que é difícil individualmente as pessoas, os investigadores conseguirem extrair. Não é? Era como eu falava, nós podíamos perfeitamente fazer este trabalho manualmente. A questão aqui é que teríamos de analisar manualmente 1 milhão de receitas. É um desafio. Exato. Temos aqui mais uma pergunta da Joana Almeida. Obrigado, Joana. A Joana pergunta, e vou colocar aqui a pergunta, se temos alguma ideia do potencial anticancro ou cancerígeno dos suplementos desportivos, portanto, aquelas proteínas. Isso toca numa das coisas que disse na resposta à pergunta do Fernando, que foi, nós não podemos olhar o efeito que uma determinada molécula separada de todas as outras tem, não é o mesmo necessariamente que essa molécula integrada juntamente com as outras terá. E daí a controvérsia dos suplementos. Daí a comunidade científica o que sugere é, acima de tudo, a não ser que exista um déficit claro de um determinado nutriente, por termos alguma patologia associada, suplementos clínicos não são aconselhados. O melhor mesmo é porque é o que eu dizia, e tendencialmente é assim que funciona. Estas moléculas identificadas como positivas tendem sempre a atingir o seu máximo potencial quando integradas no alimento completo, não separadamente das outras, no nível dos suplementos. Portanto, a não ser numa perspectiva de patologia, de doença, não parece que seja esse o caminho. E o Telmo pergunta precisamente ao nível dos estádios do tumor, se esta classificação do potencial anticancerígeno é aplicada a todos os estágios, ou independentemente do estádio, ou se é mais a estádios iniciais e, portanto, estádios mais avançados já não é tão fiável. Portanto, o que eu diria é que existem determinados estádios do tumor em que, acima de tudo, a pessoa está desnutrida. E antes da preocupação, e a preocupação nessa ocasião deve ser não só a garantir que a pessoa é capaz de nutricionalmente atingir aquilo que é recomendado, as doses recomendadas diárias, ao nível de proteínas, açúcares, vitaminas, por aí fora. Portanto, essa componente, em casos extremos de desenvolvimento da doença, toma uma relevância, diria eu, superior àquela que a alimentação pode ter. Eu, acima de tudo, e atenção que não sou capaz de decidir um estudo que suporte isto que vou dizer, não sei se existirá ou não, mas com base naquilo que li para fazer este trabalho, a minha intuição diz-me que a alimentação poderá ter um papel muito, muito importante em fases iniciais da doença e em fases de prevenção da doença, especialmente em fases de prevenção da doença. Isso toca-se com a pergunta seguinte do Telmo também, se existe, no caso dos tratamentos, existe um aconselhamento nutricional dos doentes oncológicos. Esse é um problema, já foi com algumas pessoas, e neste momento o que acontece é nós temos os nutricionistas de um lado e depois temos oncologistas do outro. E existe aqui um gap que a maior parte das vezes não é preenchido. E o que é que acontece? Os próprios doentes tomam a iniciativa, vão para a internet, escrevem o nome da sua doença e perguntam que alimentos consumir. E depois o que acaba por acontecer é que existem sites fidedignos, como são daquelas organizações que nós já conhecemos, a Organização Mundial de Saúde, a CDC, mas depois existem os blogs, que muitas das vezes, e aquilo que até já uma vez me disseram foi,
já aconteceu um doente chegar ao consultório clínico do médico oncologista que estava a tratar e dizer que um determinado suplemento lhe estava a fazer extremamente bem e que nunca se tinha sentido tão bem. E depois disso, ao médico oncologista, qual é que era o suplemento que estava a tomar. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi, esse suplemento, o que estava a fazer ao doente, estava a anular os efeitos do tratamento. E todos sabemos que o tratamento, ao nível do bem-estar físico da pessoa, tem muita influência. E o suplemento, ao estar a contribuir a parar o tratamento da pessoa, que pode acontecer, o tratamento fazer com que a pessoa se sinta pior em determinado estado do que a doença, ao estar a bloquear a ação do tratamento, estava a dar a ideia errada à pessoa de que ela estava a ser curada e que estava melhor de saúde. Portanto, daí a importância de fechar este gap que existe entre a oncologia e a nutrição. E ter uma plataforma que fosse fazer isso de forma automática só haveria, acho que sinceramente teria imenso potencial. Obrigado, Luís. Obrigado também ao Telmo. Temos aqui uma pergunta da Joana que também se toca com uma pergunta minha. Não sei se respondeste durante se disseste durante a tua apresentação. A tua formação vens da área da medicina ou da área da computação? E, portanto, a pergunta da Joana é como é que surgiu este interesse por esta área de investigação? Eu estudei Engenharia Biomédica no técnico, portanto já é algo que liga a engenharia, a parte de certa forma computacional e eletrónica, matemática, física, à parte da medicina. Acabei depois por especializar na tese de mestrado no técnico em ciência de dados, o que este trabalho está altamente assente. E foi um pouco, comecei-me a perceber da flexibilidade que este tipo de trabalho computacional nos dá ao nível de quando temos de desenvolver ao nível de local. Não estamos restringidos a passar um dia, por exemplo, em um laboratório. Houve bastantes vantagens que eu acabei por identificar de ter um trabalho computacional aplicado à medicina. Portanto, foi um pouco por aí que depois escolhi o mestrado e depois continuei para o doutoramento. Ok. Obrigado a todos que nos estão a colocar aqui questões. Se alguém ainda tiver perguntas, por favor, coloquem na janela de chat. Ainda temos uns minutos. Eu pergunto, e também tocando num tema que já abordámos aqui, não tenho a percepção, já me cruzei com essa informação, não sei se é correta ou se não é, de que a questão do cancro e das mutações que depois originam o cancro, a questão da nutrição e do estilo de vida tem uma influência relativamente reduzida em relação à roleta russa, que são as mutações nas nossas células, no contexto da divisão celular. Não sei exatamente qual é que é a percentagem, não sei se alguém sabe dizer qual é que é a percentagem que a nutrição e o estilo de vida têm, mas penso que é menos de 50%. Se assim for, qual é que é a motivação das pessoas que preferem comer, sei lá, comida fast food ou coisas menos nutricionalmente equilibradas? Qual é a motivação delas para se preocuparem com a nutrição, pensando que esta parte tem uma influência relativamente pequena na roleta russa do cancro? A minha perspectiva, Sérgio, é numa fase inicial, quando ainda estavam a ser feitos os primeiros sequenciamentos da ADN. Basicamente todos nós temos o nosso ADN, que é onde estão escritas as nossas características físicas. No início, acreditava-se que a maior parte do nosso código genético, do nosso ADN, era desnecessária. Não tinha nenhuma função aparente sobre o funcionamento das nossas células, sobre o funcionamento do nosso corpo. E com o passar dos anos, o que tem-se vindo a ver é que, neste momento, aquela parte que se acreditava que não tinha influência nenhuma sobre a nossa saúde e sobre nós, na verdade, já é mais do que agora aquela que se acredita que não tem influência nenhuma. Portanto, e a tendência com a nutrição é exatamente essa.
A nutrição é uma componente do estilo de vida. O estilo de vida, há aí já imensos artigos científicos que associam como o desenvolvimento de mais de 50% dos cancros. Existem estudos que indicam neste sentido o desenvolvimento de mais de 50% dos cancros pode ser prevenido com base em mudanças de estilo de vida. A nutrição é um componente dentro do estilo de vida, mas a tendência é exatamente esta, Sérgio, que pensava-se que o ADN não tinha no início, que não codificava que era desnecessário, e com o passar dos anos, à medida que fomos conhecendo melhor, foi visto que afinal não é assim tão indiferente. E com a nutrição tem sido exatamente o mesmo, a tendência tem sido crescente, e de facto, ou seja, é isto, seja, quando estamos a fazer inovação, há um risco que tem de ser tomado. Será que temos que pensar, será que vale a pena investir o nosso tempo nesta direção? Acredito, será que as consequências de investir o tempo aqui traduzir-se-ão em resultados futuramente? Qual é a probabilidade disto acontecer e qual é o impacto que estes resultados podem ter? Eu foco mais na tendência do que exatamente na capacidade que neste momento se sabe que a nutrição tem para prevenir as doenças oncológicas, que já se sabe que é muita mesmo, mas existirão sempre determinados tipos de cancros, por exemplo, associados a mutações genéticas, que não é por termos uma alimentação vegetariana ou vegana, e eu estar a dizer isto, não estou a dizer que a alimentação vegetariana ou vegana ajuda a prevenir um determinado tipo de cancro ou não, simplesmente a dar um exemplo, mas sim, é por aí, Sérgio. Okay. E pronto, e também ter uma alimentação diversificada também nos traz um bocadinho de cor aos nossos dias. Podemos comer coisas diferentes todos os dias e não estarmos a cair sempre nas mesmas receitas. Acima de tudo, diz Luís. Não, acima de tudo é o mais importante, ter uma alimentação, é o que se tem visto de uma forma geral, sem entrar em mais detalhes. De uma forma geral, o que vem da terra é melhor do que o que vem de fontes animais. O que é menos cozinhado, de forma geral, é melhor do que é mais cozinhado. E pronto, alimentação diversificada e tentar evitar aqueles produtos que já se sabe, com certezas, que nunca são absolutas, mas são muito próximas disso cada vez mais. E tentar evitar aqueles produtos que sabemos que são cancerígenos e que pronto. Mas é a mesma coisa, é como uma ida ao ginásio. Da mesma forma que uma ida ao ginásio não nos vai fazer desportistas, não vai ser por de uma vez, de vez em quando, comemos algo menos saudável que nos vai diminuir a nossa saúde. Estamos mesmo a terminar, mas coloco ainda a pergunta da Joana. Tens conhecimento de já se fazerem transplantes fecais de healthy donors para doentes com cancro? Isto tem a ver com a biótica intestinal, certo? Sim. Não sei se tem alguma ligação. Portanto, sabe-se que os alimentos, depois de ser, ou seja, não é apenas a importância de olhar para a nutrição, não é simplesmente ver a composição que cada ingrediente tem e ver se esta molécula pode ou não fazer bem numa perspectiva anticancro. É importante também ver as interações que essas moléculas, esses ingredientes, consequentemente, com todas essas interações, que depois com o processo de digestão, e então sim, esses ingredientes depois poderão ter com o corpo. Portanto, há que considerar não só as moléculas que estão no ingrediente, a interação entre elas, mas depois também de as consumirmos, como é que elas serão processadas pelo nosso sistema digestivo e se elas depois serão ou não absorvidas no intestino. E acho que é nesse sentido que vem a pergunta da Joana, mas não tinha conhecimento de se fazerem transplantes fecais de healthy donors, Joana. Eu, por acaso, já tinha ouvido de intenção, não sei se já existe essa prática. Tem a ver com, a Joana poderá eventualmente fazer algum comentário, mas tem a ver com a flora intestinal, que em algumas pessoas poderá ser mais rica e, portanto, ter uma influência maior na saúde.
Exato, e uma das coisas que até se faz é para ver se uma determinada, um marcador, para ver se um determinado alimento é ou não positivo nesta perspectiva anticancro, é ver como é que este alimento afeta a nossa flora intestinal. Porque sabe-se que, por exemplo, ter níveis altos de uma determinada bactéria significa que a pessoa é mais saudável e que mais facilmente vai evitar uma determinada doença. E em vez de esperarmos para ver qual é que vai ser o efeito do ingrediente, a pessoa não vai desenvolver a doença ou cancro, uma forma de atalhar este percurso é ver o impacto que o ingrediente tem na nossa flora intestinal, porque já se sabe que esta vai ter sobre as doenças oncológicas. Pronto, muito obrigado ao Luís e ao Fernando, obrigado também a todos os que nos estiveram a acompanhar. A Joana confirma, sim, microbioma intestinal. Obrigado, Joana.